o pecado original atinge não só Adão e Eva, mas a toda a humanidade e mais a natureza, a criação inteira que entra num estado decaído. A criação foi feita por ele e a natureza toda está submissa a ele e cai junto com ele. Vamos ver bem direitinho como é que é isso, vamos ver no catecismo, venha conosco entender por que é que existem tantos males que parecem não decorrer de nenhum pecado específico, mas estão aí à nossa volta na realidade e parecerem contrariar a lógica do amor de Deus. Por que existem esses males? Vamos ver, vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui juntos para meditar nesses tesouros da igreja, o querigma, as verdades mais fundamentais da nossa fé. Nós tínhamos visto o amor de Deus, o grande amor do Senhor, e estávamos vendo a situação do pecado, que a partir de objeções, né? Como é que eu não sinto o amor de Deus? Como é que existe tanto mal no mundo se Deus nos ama tanto assim e ele é onipotente? Começamos a responder que Deus deu ao homem o livre-arbítrio e que o homem decidiu pecar, fazer o que não é a vontade de Deus. Portanto, sendo a vontade de Deus sempre o bem, passou a fazer o mal, e o mal é mal em si mesmo, tem consequências más. Mas existem alguns malefícios que parecem não advir de consequência direta de determinados pecados em específico, como algumas doenças, males da natureza, terremotos, furacões, etc. Falamos nos últimos vídeos do pecado original, do que foi o pecado original, essa desobediência a Deus de Adão e Eva, desrespeitarem o limite que Deus havia colocado entre si mesmo, Deus, criatura onipotente, e o homem, senhor da criação, íntimo de Deus, próximo de Deus, mas ainda assim criatura, a quem não cabe definir o que é certo e errado, o que é bom e mal. Portanto, existe a limitação de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse limite o homem tenta transgredir, tenta ser ele senhor do que é bom e o que é mal, ele decidir o que é certo e errado, desobedecendo a Deus, e a partir daí, então, o mal entra no mundo, e isso gera uma corrupção da criação. A criação visível toda ela é corrompida por esse pecado original. Vimos, a partir do pecado original, no último vídeo, o homem perde toda aquela harmonia que ele vivia na criação original. Harmonia com os animais, não havia conflitos entre o homem e a mulher, né? Não havia nenhum conflito de sexos, de gêneros, de nada. Embora diferentes e complementares, embora não com os mesmos dons, isso só servia para a complementariedade, para o bem. O homem dominava também, pelas faculdades superiores da alma, todos os instintos e impulsos do corpo, de modo que o homem os conseguiria moderar perfeitamente. E vimos como tudo isso se perdeu no pecado original. Né? Se perde toda essa harmonia interna do homem, o domínio das faculdades superiores sobre os impulsos, das relações entre os seres humanos, das relações entre homem e mulher, da relação com Deus, que passa a viver amedrontado de Deus, se afasta de Deus, perde a intimidade, foge de Deus, se esconde de Deus, e perda da harmonia com a criação visível também, que se lhe torna hostil e estranha. Bem, então hoje nós vamos ver como que aconteceu isso de o pecado original atingir a toda a humanidade e a toda a criação. Vamos começar fazendo a leitura do Gênesis lá. Lemos já o Gênesis primeiro de 1 a 6, depois de 7 a 13, e hoje vamos de 14 a 24. Gênesis 13, de 14 a 24. Então Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Tentaste, enganaste Adão e Eva? Serás maldita entre todos os animais, domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre teu ventre, comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está dizendo para a serpente, né? Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, dará à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob seu domínio. E disse em seguida ao homem:
porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, e pó hás de te tornar. Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher vestes de peles e os vestiu. E o Senhor disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão também sobre o fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde havia tirado. E expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esse texto tem muitíssima coisa, né? A gente nem consegue imaginar de comentar tudo dele de uma vez só. Mas estão ali as consequências do pecado original. Algumas de que nós já falamos: a dor e o sofrimento, né, as dores do parto, a perda da harmonia entre homem e mulher, os teus desejos irão para o marido e ele estará sob seu domínio, a perda da harmonia com a natureza. Maldita seja a terra por tua causa. Existe aí uma situação de que a criação entra num estado decaído, como nós havíamos falado, e começa a produzir coisas más. Tudo isso teria sido evitado se não houvesse o pecado original. Mas houve, e é a realidade que nós temos. Veja, todos esses males decorrem do pecado original. Mas por que? Vamos ver o catecismo, nos números 402 a 405. No primeiro vídeo sobre o pecado original vimos o 396 a 398, depois no último 399 a 401, hoje vamos do 402 ao 405. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. É São Paulo quem o afirma. Pela desobediência de um só homem, muitos, quer dizer, a totalidade dos homens, se tornaram pecadores. Romanos 5,19. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe à universalidade da salvação em Cristo. Assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra da justiça de um só, Senhor Jesus Cristo, virá para todos a justificação que dá a vida. Romanos 5,18. Número 403. Depois de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e a sua inclinação para o mal e para a morte não se compreendem sem a ligação com o pecado de Adão. E o fato de ele nos ter transmitido um pecado, de que todos nascemos infectados, e que é a morte da alma. A partir dessa certeza de fé, a Igreja confere o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as crianças que não cometeram qualquer pecado pessoal. Então, está dizendo assim, nós vemos que todos esses males, a miséria que oprime o homem e a morte, não se compreendem sem o pecado de Adão e Eva, sem o pecado original. Mas o ser humano é infectado por ele. Mas a Igreja possui o remédio do batismo, pelo qual nós nos limpamos do pecado original. Número 404. Como é, aí vem a questão, como é que pelo pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? Todo o gênero humano, a resposta é que todo o gênero humano é em Adão, como um só corpo de um único homem. Em virtude dessa unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Do mesmo modo, todos estão implicados na justificação de Jesus Cristo. Então o que acontece é o seguinte: Adão e Eva não eram simplesmente um casal, eles eram a humanidade. O pecado original é um pecado da humanidade. É a humanidade que quis se igualar a Deus, ser como Deus, mas independente de Deus, sem Deus. Contra o mandamento de Deus, inclusive.
Todavia, a transmissão do pecado original é um mistério. Nós não podemos compreender completamente. Mas sabemos, pela revelação, que Adão tinha recebido a santidade e justiça originais não só para si, mas para toda a natureza humana. Consentindo na tentação, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal. Mas esse pecado afeta a natureza humana, que eles vão transmitir num estado decaído. É um pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação, quer dizer, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e justiça originais. E é por isso que o pecado original se chama pecado por analogia. O pecado original para nós não é um pecado que nós cometemos, é um pecado por analogia. Diz o catecismo assim, é um pecado contraído e não cometido. Um estado e não um ato. Então, Adão e Eva cometeram um ato pessoal de pecado, que nós não cometemos. Mas, como eles eram toda a humanidade original, e como é um pecado da natureza humana, ela se transmite com a natureza humana para todos os seres humanos, inclusive para nós. E nós herdamos este estado de pecado. Aí é que está. Todos somos afetados e tudo é afetado pelo pecado original. Embora próprio a cada um, o pecado original não tem em qualquer descendente de Adão o caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e justiça originais. Mas a natureza humana não se encontra totalmente corrompida. Está ferida nas suas próprias forças naturais, sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, inclinada ao pecado. Inclinação para o mal, que se chama concupiscência. A concupiscência é essa fraqueza que o ser humano tem diante do pecado, essa fraqueza que ele tem diante da tentação, advindo do pecado original. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original, orienta o homem para Deus, mas as consequências para a natureza enfraquecida, incluindo o mal, persistem e convidam ao combate espiritual. O ser humano continua com a concupiscência mesmo depois do batismo e vai passar a vida lutando contra o pecado. Bom, então aí nós vemos como todos estão implicados no pecado de Adão e Eva. Foi a humanidade que pecou e esse pecado é transmitido a todos. E com relação à natureza, Deus tinha dito lá no Gênesis, né? A terra será amaldiçoada. O fato é que o ser humano havia sido criado para ser o senhor da terra. Ser o senhor, o dominador. E por isso a criação depende do homem. Corrompido o homem, corrompida está a criação da qual ele é senhor. A carta de São Paulo aos Romanos diz assim, 8, a partir do versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos dessa vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas pela vontade daquele que a sujeitou. A criação foi submetida à vaidade não por si mesma, mas pelo homem a quem ela estava sujeita. Todavia, com a esperança de ser também libertado do cativeiro da corrupção para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação geme e sofre como que em dores de parto até o presente dia. Esse último versículo 22, Romanos 8, 22. Toda a humanidade espera a redenção e a volta gloriosa do Senhor, em que a criação também ela vai ser redimida, de certa forma, não como ser humano, porque a criação não peca, ela não tem vontade, mas ela vai sair desse estado decaído. Porque ela está nesse estado decaído que existem todos esses males da natureza. Então, nosso tempo está estourado, mas então é isso. Os males, todos os males, existem por causa do pecado original, por causa do pecado humano. Nunca é a vontade de Deus. Mas quando o homem não faz e não fez a vontade de Deus, quando a humanidade rejeitou a vontade de Deus, nós passamos a viver nesse estado decaído. Nós não conseguimos identificar que momento histórico isso aconteceu. Né? Não é possível, nós não conseguimos. Isso é um dado que o fato é que toda a criação, desde o Big Bang, parece corrompida pelo pecado. Então, esse pecado original do homem, do ser humano, ele leva para toda a criação, para todos os tempos desde que a criação é criação. Embora ela vai ser libertada. Tá? Pelo menos o que nós conhecemos hoje é assim. Bem, está aí. E muitas vezes, quando há abundância de pecado, há mais males naturais também. Várias vezes na história da humanidade, temos o dilúvio, temos diversos momentos em que há catástrofes
que Deus indica, olha, isso é por causa do pecado. Embora não haja uma causalidade direta, sempre o pecado é a causa de todo mal. Não deixará de existir males no mundo, coisas ruins no mundo, enquanto nós estivermos neste estado decaído, enquanto não houver a plenitude da redenção na volta gloriosa do Senhor. Nós já fomos libertados, mas ainda há uma etapa por vir. Um grande conteúdo que muitos não conhecem, básico, fundamental da fé cristã, mas que muitos não conhecem. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, dê o seu like, se inscreva, enfim. Deus abençoe a todos. Siga conosco nos nossos próximos vídeos.